Saiu uma pesquisa, que não tem tradução ainda, americana, que a homossexualidade, ela se manifesta através do comportamento da homofobia. Quando as pessoas não dão conta de elaborar a homossexualidade ou uma bissexualidade que está dentro delas, elas não conseguem e elas repudiam o homossexual. E é sobre isso que a gente vai falar. Há muito tempo atrás eu postei, muitas pessoas vêm, comentam, não concordam. Agora saiu uma pesquisa, foi feito um experimento com 60 homens e 30 não se incomodavam e 30 se incomodavam. Aqui embaixo, nos comentários, eu vou botar o link da pesquisa, que está ainda em inglês, mas eu também consegui a tradução do Caligari, o Cotard Caligari, esse psicanalista brasileiro, que ele escreveu sobre isso, e eu vou colocar o link aqui também. Então é sobre isso que a gente vai falar. Liga aí, fica ligadinho, é muito interessante. Eu vou colocar o link aqui também. Então é sobre isso que a gente vai falar. Liga aí, fica ligadinho, é muito interessante. E eu diria que o nome desse vídeo é O Seu Pênis Te Trai. Então, só que eu não vou colocar esse nome na descrição, que ele é muito forte. Mas é o pênis da gente, o pênis do homem, da gente, não que eu sou menina, o pênis do homem trai ele na hora que ele vê cenas de homossexualidade. Então é sobre isso que a gente vai estar falando, tá? Vamos conversar sobre a base dessa pesquisa que eu falei com vocês, que foi feito nos Estados Unidos. Eu vou colocar toda a pesquisa aqui, se você sabe inglês, você lê a pesquisa, ela está em inglês ainda, mas ele tem o Caligari que ele falou sobre isso, eu também vou colocar o link aqui para você assistir. Então, eu usei esse livro do Freud, o volume 7 dos compêndios do Freud, onde ele fala da construção da personalidade psicossexual. E quantas vezes a gente fica achando que essa construção da sexualidade para Freud, quando ele estudou, era a sexualidade adulta, do genital, do ser humano com pênis e a vagina já constituída do adulto. E não, a sexualidade para Freud, ele entendeu que dentro de uma criança, ali no complexo de Édipo, que vai da fase fálica é 3, 4, 5 anos até 7 anos. E o declínio do complexo de Édipo constitui os valores morais do superego na personalidade, segundo Sigmund Freud. Muitas pessoas não conseguem entender esse complexo de Édipo e eles criticam Freud e acabam por não entender, por não ler. O Freud nomeou o que seria o inconsciente para nós, para a gente poder entender que dentro da gente tem um inconsciente atemporal, tem um inconsciente que se manifesta a todo tempo, tem um inconsciente que se manifesta através dos mecanismos de defesa, através dos sonhos, dos atos falhos de linguagem, do xista, dos nossos recalques. E hoje eu vou pegar esse recortezinho dos mecanismos de defesa da projeção. Quando você projeta no outro, você está falando de você. Porque se você não está falando, ele não te incomoda, não te gera uma indignação, não te gera uma sensação de mal-estar, não te gera uma sensação que você tem repúdio daquela situação. Então, aí, através dessa pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, eles colocaram no pênis de alguns homens, dos 60 homens que estão na pesquisa, e vários homens viram cenas homossexuais, heterossexuais e bissexuais e não sentiam nada na hora que era a sensação heterossexual. Eu falava, não, essa eu acho bacana, mas eu não consigo sentir nojo quando eu vejo dois homens tendo uma relação sexual. E no pênis dos homens que falaram que sentiam nojo, que sentiam repúdio, foi visto que eles tiveram excitação. O experimento tá todo, a pesquisa tá toda aqui no inglês, o link eu vou colocar e vocês leiam. Não ficam rebatendo não, leiam a pesquisa, peça alguém para traduzir se você não entende o inglês, mas eu acho interessante, porque o pênis desses homens traíram eles. No ato da cena heterossexual,
eles, tudo bem, tiveram excitação, normal. Mas no ato da cena homossexual, eles tiveram excitação também. Então, o máximo que a gente pode falar, que todos os homens aí eram bissexuais. Então, eles tinham um desejo por homens e talvez até por mulheres. A gente não pode dizer que não tenha. Porque muitos homens têm desejo por homens e mulheres, não são só homossexuais. Mas hoje, eu queria trazer esse alerta. Cuidado quando você está menosprezando muito o homossexual. Pode ser que você tá falando de você. E quanto mais o mundo vai passando, mais as pesquisas vão sendo feitas. E a pesquisa é científica, porque faz um recorte, usa 60 pessoas e através dali faz um experimento e vai a cada vez mais afinalando para poder chegar à conclusão do que esses homens estavam sentindo. E o mais interessante foi que esses homens que falaram que tinham repúdio da cena homossexual, eles tiveram a excitação. E os homens que falaram que tá de boa, não tô sentindo nada, não tenho repúdio, não tenho nenhum sentimento, eles não tiveram excitação sexual. Então, olha como é sério esse mecanismo de defesa da homofobia. Você projeta no outro aquilo que está dentro de você. Aquilo que está dentro de você recalcado, que você não quer enxergar, que você afunda lá no iceberg do seu psiquismo, da teoria teoria topográfica que o Freud falou tanto, você acaba recalcando os seus desejos. Eu tô falando para você sair por aí tendo relacionamentos sexuais? Não, porque muitas pessoas me procuram, elas são homossexuais, casadas com mulheres ou meninas ou meninos casadas com homens, e elas não querem romper aquele relacionamento, porque aquele relacionamento de uma forma estrutural, ela consegue lidar, ela procura por outras angústias, por outras ansiedades, que não seja de ter um parceiro do mesmo sexo. Muitas pessoas, a gente vive uma sociedade que muitas pessoas são homossexuais, mas são casadas com parceiros contrários a ela, se for menina com menino e o contrário. Mas isso não quer dizer que eles vão repudiar, porque o que chega a buscar terapia é porque de alguma forma ele dá conta. E quantos homens, quantas mulheres são casadas, são extremamente preconceituosas com a homossexualidade e pode ser um desejo latente. Então eu queria que você parasse e investigasse. Eu queria que você parasse e verificasse se o seu desejo é latente, se está recalcado, porque com certeza é um mecanismo de defesa que está protegendo você de olhar para você. E quando você protege sua vida de olhar para você, a dor parece que ela é recalcada, mas ela vem de outra forma. E o mecanismo de defesa do ego é personalidade, naquela teoria estrutural do Freud, id, ego, superego. Tem um vídeo anterior que eu fiz uma explicação dos pontos mais importantes da psicanálise. É um videozinho anterior. Vai lá e lê e vê, se você quiser. Mas não é um vídeo falado, é um vídeo de figuras para poder explicar a vocês a teoria do Freud, alguns pontos principais. E o mecanismo de defesa, ele sempre vai falar de você. E o que Freud falou, que o mecanismo de defesa, a projeção, ele é indesejado para o sujeito. Porque você transfere tudo que está em você para o outro e você tem a sensação que você não tem. É muito mais interessante quando você vê dentro de você e você busca se resolver. Não quero que ninguém aqui se sinta lesado, se sinta incomodado. Eu só quero que você pare e analise o que você está fazendo com a sua vida, porque isso é autoanálise. O que eu tenho feito com a minha vida? Será que eu tenho feito minha vida legal? Será que eu tenho feito a minha vida valer a pena? É a função aristotélica. A gente tem que ter uma vida que vale a pena ser vivida. Não dá para brincar de viver 90, 95 anos, viver de uma forma errada. A gente tem que viver uma vida que vale a pena ser vivida usando a máxima do Aristóteles. Então, eu acho que é isso que eu fico de recado para vocês, tá? Espero que tenham percebido, espero que vocês possam compartilhar. Faça nosso canal ser conhecido, estamos chegando a 30 mil seguidores, muito bacana. Obrigado, porque você tá aí de uma forma generosa, nos colocando. Só que tem um detalhe, a homossexualidade saiu do DSM-5. Esse é o DSM-5. Ela não é doença. Para de achar que ela tem cura gay, porque não é doença. Só existe cura, só existe reversão quando é doença. A gente não pode, eu como heterossexual, eu não posso me tornar homossexual. Nem o homossexual pode se tornar heterossexual. Não existe cura gay. Só para finalizar. Obrigada, beijo no coração e tchau, tchau.